Se existe uma constante em toda a obra abordada nesse canal, é que não importa a história, os personagens ou o período histórico, no fim tudo retorna para um único ponto, para um único interesse, e esse é a luta. Lógico, é reflexo da minha obsessão por ver dois malucos caindo na porrada até a incapacidade total de uma das partes, ver até onde a força de alguém pode ir e a rivalidade entre dois lutadores. No entanto, existe um trope que se repete a exaustão em muitas dessas obras, para não dizer que todas em algum grau possuem tal elemento que eu considero interessantíssimo. Isso é o clichê do delinquente lutador. Na maioria dessas obras, ainda que elas não abordem a delinquência ou o mundo do crime como um todo, há sempre aquele arquétipo, aquela figura do homem, na maioria das vezes um jovem com um passado de delinquência e criminalidade que encontra nas artes marciais um refúgio para mudar de vida, ou em alguns casos, essa mesma arte pode até levar ainda mais a sua ruína e o afundando na escuridão. Seja qual for o destino final desses personagens, seja em Shamo, Fight Class, Hajime no Ippo, Kengan Ashura ou Rikudo, é fato que esse arquétipo do garoto de rua que se torna um artista marcial tá muito mais do que bem representado e presente em mangás. É um tema que não falha em chamar a atenção, afinal, as artes marciais em todo o seu escopo, em especial as mais antigas, compõem toda uma estética tradicional de respeito e disciplina que devem ser seguidos à risca, remontando ao período histórico aos quais foram concebidos. Mistura isso com a sujeira das ruas, da vida de delinquência, e você tem uma amálgama bem interessante. Mas fala aí, já se perguntaram o porquê de existirem tantos personagens com essa temática, em especial protagonistas? Não pode ser apenas porque soa legal e interessante. Para ter tantos, um influenciou o outro, e um deve ter começado com tudo isso. E é aí que entra Ashita no Joe, Tomorrow's Joe, ou Joe do Amanhã, tanto faz. Vocês não estão entendendo, essa não é uma obra que apenas influenciou uma penca de personagens com esse arquétipo. Tudo, e eu digo absolutamente tudo que foi feito em Ashita no Joe, seus personagens, temática, atmosfera e cenas foram altamente referenciados em tudo quanto é obra ao longo de todos esses anos. E quando se fala de mangá de luta, mangá de combate e arte marcial, meu amigo, a lista de referências vai longe. Um protagonista que vem de baixo, odiado por tudo e todos, que se encontra no mundo da luta, isso é valorizado lá, acabando por se tornar obcecado com essa arte. Bom, é o Joe Yabuki. Uma rivalidade predestinada entre o protagonista e um maluco extremamente forte que acaba em uma revanche brutal com a atmosfera de luta pelo cinturão mundial. É Joe vs Rikishi. A realidade e o lado obscuro do mundo das lutas, onde nem tudo são flores e hype e muitos têm um fim trágico, todo o mangá de Joe já vai te mostrar isso. E por fim, uma das cenas mais marcantes e brutais da história dos animes e mangás, que provavelmente você já viu representada de alguma forma no seu mangá de lutinha favorito. A real é que Joe é uma daquelas obras sem iguais, do tipo que aparece a cada geração para inspirar os leitores e passar uma visão completamente diferente do que você está acostumado. Mesmo que a razão de boa parte dessas temáticas interessantes e cenas insanas sejam muito pelo seu protagonista, o Joe Yabuki, o qual dá nome ao mangá, vale lembrar que ele não é um personagem gostável logo de cara. Aí é que eu já vi muita gente que desiste de Ashita no Joe justamente pelo Joe em si, seja pelo seu temperamento, racionalidade ou atos questionáveis. Eu também não me simpatizava nem um pouco com esse cara, até que eu vi algo que me chamou muita atenção quando eu li na época. Foi só isso, só essa cena, só esse momento, só esse cara, mas pra mim, isso já mudou tudo. Alguma coisa nesse maluco, ou melhor, alguma coisa nesse lutador, nesse boxeador, soava diferente. Ele não era como os outros, nem sequer como o Joe em si, e a sua cena de apresentação já nos evidencia isso. Pra falar a verdade, eu quero ser um campeão famoso o mais rápido possível. E não tô falando só de me tornar o campeão japonês, eu quero ser o melhor de toda a Ásia, quero ser o melhor do mundo inteiro. Ter a fama em uma mão e as riquezas na outra. Quero que o mundo inteiro conheça o nome de Toru Rikishi. Mas tem essa pedra no meu sapato. Não posso prosseguir antes de derrotar Joe Yabuki com minhas próprias mãos. Se não o fizer, sinto que nunca terei a confiança suficiente para me tornar um campeão. Será que isso faz sentido pra você? Mas quem é esse cara? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Quem é Rikishi Toru, o nêmesis e principal rival do nosso protagonista Joe? E o mais importante, o impacto que esse homem teve em Joe, no mundo do boxe e, acredite se quiser, até mesmo no nosso mundo. Dizem que nada de bom pode surgir do inferno, nada de bom vem do que já é corrompido, e nesse sentido, talvez não exista uma prova maior
que Joe Yabuki. Alguém que nunca conheceu os próprios pais, mas conheceu a violência desde cedo, seja no orfanato ou nas ruas, e a partir disso teve que se virar pra sobreviver, seja dormindo na rua e metendo porrada em um bando de mafiosos, ou até mesmo cometendo pequenos delitos aqui e ali pra poder se manter. A parte mais irônica da coisa toda é só perceber que em uma obra cuja temática é luta, em específico o boxe, o protagonista é o que menos se importa com a nobre arte. Tá bom, não é que ele não se importe em 100%, como o próprio Joe diz, ele não odeia o boxe ou o despreza por completo, é só que ele não leva a sério quando é ele que tá lutando. O Joe não via no boxe o fator de algo que podia mudar sua vida pra melhor, a real é que esse cara sentia muito mais na vontade, ficando à margem da sociedade mesmo, era como um animal selvagem que não pode ser domesticado. Pro Joe, as tentativas do Gunpei de fazê-lo se tornar um grande lutador não soavam como nada além de uma piada. Mas é lógico, pro Joe tava tranquilo se manter completamente alheio ao boxe enquanto era capaz de bater nos fracotes da rua, mas quando posto de frente a uma grande muralha intransponível, quando ante a um verdadeiro lutador, como Joe Yabuki se portaria. Joe Yabuki, cujo paradeiro dos pais é completamente desconhecido, passou sua vida inteira em um orfanato, o qual ele tentou escapar diversas vezes, finalmente chegando em In-City. Forçou algumas crianças que lá viviam a se tornarem seus seguidores, foi advertido pela polícia local 3 vezes e ainda assim continuou a cometer seus atos sujos, tais como ameaça, roubo, fraude, agressão e muito mais. Gunpei Tange, que vivia nas redondezas, tentou trazer Joe para o bom caminho através do boxe, mas esse, por sua vez, traiu até a gentileza de Gunpei. Ele também mentiu a alguns jornalistas apenas para arrecadar dinheiro de falsa caridade, agrediu policiais e, ainda por cima, arrumou briga no centro de reabilitação, não demonstrou qualquer remorso por suas ações e, por isso, nós sentenciamos Joe Yabuki a 1 ano e 1 mês de reclusão na prisão juvenil Tokô. Ainda no início, o destino de Joe é selado para sempre. A razão é sua prisão, parece que todos os seus atos sujos não ficariam impunes para sempre e a conta finalmente havia chegado. Mas o ponto é que todos os eventos subsequentes são nada mais do que consequências dessa prisão. E o pior disso tudo é que a partir daqui não era apenas o destino do nosso protagonista que seria selado, ou melhor, não era o seu destino que andaria sozinho por muito tempo, já que esse se trataria de se entrelaçar com outro que parecia a princípio a antítese de Joe. E no primeiro dia da cadeia, nosso protagonista já se depara com esse maluco aí. É sério, a hora que o Rikishi emana é absurda. Mesmo em uma simples cena de apresentação desse cara, onde ele casualmente chega na bicicleta, já dá pra sentir que, diferente dos demais detentos, que em sua esmagadora maioria não passam de meros figurantes, esse cara aqui é algo a mais. E no anime, eu acredito que essa cena fica mais interessante ainda. O simples trocar de olhares entre esses dois seria o suficiente para sustentar uma das rivalidades mais insanas que eu já vi. Mas vamos por partes. A princípio, quando se fala em prisão, pode esperar que todos naquele recinto sejam seres de má índole e caráter duvidoso. Mas em se tratando de uma prisão juvenil, tratando da penitenciária para jovens Tokô, pode-se dizer que uma parte desses caras que estão aqui são mais azarados do que maus em si, mais mal orientados do que criminosos, mais problemáticos do que mau caráter de fato. No fim, é só um bando de adolescente revoltado que, em sua maioria, nem sequer conheceram os próprios pais e nunca tiveram qualquer tipo de orientação. E daí caíram pra todo tipo de coisa obscura, tal como o Joe, o Nishi e tantos outros que estão ali. Mas até nisso, o Rikishi se destaca. Veja bem, diferente daqueles caras, o Rikishi não era um qualquer, um desconhecido, alguém abandonado à própria sorte. Rikishi Toru, apenas esse nome já evoca uma ideia de força, algo que pode ser traduzido como uma pedra forte, não por acaso, afinal, aqui a gente tá falando do 6º colocado no ranking meio médio do boxe japonês. Aqui a gente está lidando com um boxeador profissional, não é qualquer coisa não. A demonstração do que esse cara é capaz por meio de simples força bruta vem logo de cara pouco após a sua apresentação, a qual já é bem icônica, porque esse cara já aparece só pra zombar do Joe, que tudo bem, não muda nada, afinal todos ali odiavam o protagonista e o queriam morto, e entendendo a mentalidade do Joe, sabendo que a dinâmica seria lutar ou fugir, o Yabuki opta pela segunda opção, fazendo todo um plano bizarro envolvendo fugir montado num porco, o que seria infalível em um mundo onde o Rikishi não existisse. Afinal, só de ver que aquele novato mal havia chegado e já tava tramando fuga e pronto pra fugir, o Rikishi já chega no socão. Nocauteia um bando de porcos que nem os guardas eram capazes de conter, bem como frustra a fuga do novato da prisão. Você imagina a força e velocidade que esse cara teve que exercer só pra abater esse monte de animais. Eu não ia querer brigar com um cara desse calibre, mas é lógico que o nosso protagonista nem pensava 2 vezes e já partia pra cima. E aqui uma coisa fica mais do que clara, Rikishi e Joe são até certo ponto opostos quando se fala em seus papéis na prisão. Joe é o cara com um temperamento forte e pavio curto. Rikishi é aquele cara que tá sempre de canto,
na maior calma, só observando. Joe é encrenqueiro, sempre arruma problema e briga com uns caras mais fortes ou às vezes que estão em vantagem numérica. Rikishi nem arruma briga, mesmo sabendo que poderia espancar o presídio inteiro se quisesse. Joe é um mau exemplo, a má influência que inflama os demais delinquentes, enquanto Rikishi é o presidiário modelo. Alguém que tá claramente arrependido do que quer que seja, se comportando bem o suficiente para cair fora dali o mais rápido possível. Ele só impede o Joe de escapar porque imagina a moral que ele ia ficar com todo mundo ali. Os demais presos odiavam o Joe, então frustrar a fuga desse fariam todos admirarem mais o Rikishi do que já admiram. E uma vez que os guardas não estavam conseguindo impedir a fuga do protagonista, esses ficariam agradecidos o suficiente a ponto de diminuir a pena do lutador. Isso por si só cria um senso de distinção, do tipo, o Rikishi não é como aquele bando de animais, nem em força ou índole. Em se tratando de futuro, nem se fala. O cara já era minimamente conhecido e reconhecido por sua força no mundo do boxe. Ou seja, era bem provável desse retornar sua carreira com facilidade depois que saísse dali, e aos poucos subir ao topo do mundo do boxe. No entanto, para além dessas qualidades ou vantagens, um fator imutável é que ele ainda é um presidiário. E aí gera dúvida. Como um cara desse foi parar nesse lugar? Não existem informações amplamente aprofundadas sobre o Rikishi até a prisão, além de citações muito breves. E o que se sabe é, Rikishi sempre foi uma promessa gigantesca para os rings japoneses. O cara simplesmente venceu 30 partidas seguidas logo após a sua estreia no campo dos profissionais. E como ressaltado anteriormente, o que mais chamava a atenção desse cara era sua força fora do comum. A cada soco parecia que seus punhos eram de concreto e cada nocaute faziam seus oponentes parecerem meros amadores. No entanto, só parece que o pavio do nosso Rikishi aqui era um pouquinho curto demais, pelo menos para se expor em um ringue em público. Em certa ocasião, após ser vaiado por um espectador das partidas, ele simplesmente socou o cara sem piedade. Duvido que tenha sido com toda a força, porque se boxeadores profissionais saíam destruídos das pedradas do Rikishi, um cara comum só vai morrer mesmo se tomar um soco com potência máxima. O espectador estava nocauteado e aí é aquilo, o Rikishi tomou uma suspensão por tempo indeterminado. O problema é que, digamos assim, ele não aceitou muito bem a situação, acabando sempre envolvido em casos de violência que, por sua vez, o trouxeram até aqui. Fica óbvio, com o passar do tempo, ao vermos esse lutador, do quanto ele se arrepende de tudo que aconteceu. Talvez ele seja um dos poucos naquele lugar que faria as coisas completamente diferentes se pudesse. Embora essa não seja uma prisão como estamos acostumados, e mais um centro de reabilitação para esse monte de adolescente problemático, não era só a questão do local, mas sim o tempo perdido. O cara era o 6º colocado, imagino que ele poderia ter conquistado se simplesmente não tivesse tomado a suspensão e prisão logo em seguida. O negócio agora era correr atrás do prejuízo, nem que para isso precisasse ferrar com um aleatório que ele nunca nem viu na vida. E foi essa situação caótica, porém extremamente esquecível, que incendiaria uma rivalidade bizarra. Veja bem, pro pessoal ali aquilo seria lembrado por no máximo que 1 ou 2 meses, mas o Joe não esqueceria. Ainda mais nessa época, o Joe tava no modo ódio 24 horas por dia. Como se não fosse suficiente passar por aquela vergonha, ele toma uma surra do Rikishi. Mesmo acertando alguns socos no rosto do seu oponente, a diferença era evidente e grande demais para ser ignorada, e ele foi tratado como uma criança. Joe Iwabuki. Tá aí um cara forte, porém estranho. Só os seus jabs se assemelham ao de um profissional. Já o resto dos seus golpes, senti como se tivesse sido golpeado por uma criança. Na mente de Joe, o fato de ter falhado, tomado uma surra e ser consequentemente levado para a solitária eram irrelevantes. A mente desse maníaco é tão centrada em força, poder e controle que o único pensamento que pairava em sua mente era o de vingança. Rikishi deveria ser derrotado, e para isso não importava se era na solitária ou na célula comum, ia ser dia e noite, foco total e treino pesado. Soco na parede, colchão ou qualquer coisa que desse para praticar. Rikishi chamou seus golpes além do jab de fracos, então era só pegar as lições do Danpei e masterizar. Interessante ver a inocência, ou talvez até autoconfiança excessiva do Joe, de achar que um treino precário seria suficiente para bater em um cara que lutava contra os melhores em rings profissionais. É a partir daqui, inclusive, que o Joe passa a se interessar por boxe, que já mostra a importância do Rikishi, de fazer com que esse cara, que no futuro seria um grande boxeador, sequer tenha interesse pela luta para começo de conversa. Pelo visto, sempre foi necessário aparecer um ser mais forte para bater de frente. Mas lembrem-se, a gente não tá numa academia aqui, isso daqui é uma prisão. Acho que a última coisa que se espera de detentos é que eles fiquem mais obcecados por violência e luta depois que eles entram em um lugar como esse, que em tese deveria servir para reabilitá-los. Se esses dois malucos decidissem cair na porrada, a punição seria pesada, talvez até aumentando a pena, e é aí que entra o anjo da guarda do Rikishi. Embora presidiários, em sua maioria, possuam um estigma muito forte sobre si, são menosprezados pela sociedade, não possuem qualquer oportunidade, por vezes, são rejeitados pela própria família e os mais próximos, existem aquelas pessoas que enxergam nesses caras algo a mais. Gente que vê, não exatamente pessoas ruins nesses, mas sim gente mal orientada. Eu acredito que através de uma boa orientação, até o mais irredimível dos criminosos pode ser consertado. E na penitenciária juvenil Tocou não era diferente.
Yoko Shiraki é o nome de uma garota um tanto quanto especial. Aliás, o primeiro nome dela não importa, e sim o sobrenome. Os Shiraki são uma família amplamente conhecida por suas riquezas, é sério, os caras têm muita grana. Acontece que a filha dos Shiraki, a Yoko, por acaso, faz alguns trabalhos filantrópicos e um deles se concentra na prisão juvenil do Joe. Seja levar entretenimento ou qualquer atividade que ajudasse na reabilitação dos detentos, o fato é que ela é idolatrada nessa prisão, sejam pelos detentos ou pelos guardas. E não é pra menos, esse bando de adolescente e jovem que fica 24 horas recluso, só vendo outros do mesmo tipo ao verem uma garota minimamente bonita, que os tratava com o mínimo de dignidade e ainda por cima é rica, fariam o que fosse pra chamar a atenção dessa. Mas o que vai se tornando mais evidente é que, embora ela queira mesmo ajudar esses caras, o seu foco, o seu interesse maior é em só um deles. No caso, como não poderia ser diferente, era o Rikishi. Fica mais claro mais pra frente que a razão dela continuar a frequentar aquele lugar era ele. O avô da Yoko foi um boxeador na juventude, daí a ideia da neta em retirar o Rikishi da cadeia e reabilitá-lo no mundo do boxe, lhe dando todo tipo de suporte necessário. Mas é óbvio que se tem um senso comum que essa é uma espécie de anjo da guarda para aqueles pobres presidiários, um raio de luz na escuridão, apenas uma boa alma querendo ajudar, o Joe já ia na contramão. Você tá com raiva porque eu não choro aos seus pés por tudo que você faz e pela sua bondade. Parece que no fim das contas a gente tem que te dar algo em troca, mas você faz tudo de forma tão arrogante, você parece tão bondosa, tão generosa, mas bem, no fim é tudo falso. Você só faz esse monte de doações e esse tipo de coisa pra se sentir bem. Eu não discordo em 100% do Joe, a Yoko no fim só parecia ter mais interesse no Rikishi do que qualquer outra coisa, e pra não se sentir mal por só ajudar um cara, fazia toda essa coisa de caridade, que no fim acabava por fazer tudo ser sobre ela e a família dela no fim das contas. O problema é que esse cara não é bem um exemplo pra falar de arrogância ou de má índole, e é óbvio que ela tá sempre junto com o Rikishi só era mais uma razão pro Joe odiá-la. O protagonista só bastava sair da reclusão da solitária e já tava atrás de luta. Imagina ser enviado pra solitária por tentar escapar e no segundo que te tiram da reclusão você já ofende e ameaça meio mundo, incluindo um pessoal que só tava ali pra fazer caridade, desobedece os guardas e pede pra voltar pra reclusão. Se o Rikishi colocou esse problemático no seu lugar no primeiro dia na base do soco, então seria por via da violência de novo. O Joe também já não tava atrás disso, não é mesmo? Os caras se desentendem, se armam pra lutar, partem pra cima um do outro, só pra Yoko chamar pelo Rikishi e ele se distrair. E a partir daí a porrada estanca. Regras, jogo limpo, nada disso. Isso daqui é uma cadeia, não um ringue. Isso daqui é uma briga e não uma luta. O Joe não liga se o Rikishi tá distraído e já manda uma sequência absurda de jabs. Um direto vem logo em seguida. É um golpe no corpo e mais uma sequência e nem a guarda do Rikishi tava mais de pé. Daqui já se vê a força insana que o Joe tem, mesmo que pegando o cara desprevenido. Se o Joe fosse qualquer um, não seria um jab que desestabilizaria um ex-boxeador profissional. Daí o caos está instaurado, já fica claro que não dá pra ter o Joe e o Rikishi sobre o mesmo teto. Mas cedo ou mais tarde, ao menor sinal de desentendimento, esses dois vão cair na porrada, não tem jeito. Daí vem a ideia genial, se esses caras vão se matar numa luta, que pelo menos seja em um ringue. De acordo com meus estudos nos Estados Unidos, a fim de prevenir briga e tortura, dentro da prisão eles organizaram alguns torneios de boxe entre os detentos. O resultado, além de positivo, reduziu consideravelmente os casos de briga e agressão dentro das prisões. Então seria um torneio na cadeia mesmo, ainda por cima patrocinado pela Yoko. Os guardas, assim, teriam menos problemas com a violência da prisão, o Danpei podia treinar o Joe, e ambos, tanto o Yabuki quanto o Rikishi, poderiam se arrebentar no soco à vontade. De fato, todo mundo saía ganhando. Embora o que se tenha falado era sobre um torneio onde todos poderiam participar, o foco principal estava, é claro, nesses dois insanos. Só que, assim, se quer propor uma partida entre esses dois, é uma insanidade tremenda. Rikishi é um cara que, mesmo não estando no seu auge, dado a pausa de 2 anos da sua carreira devido à prisão, disputava com o pessoal do peso meio médio. Aí você olha pro Joe e vê que ele seria no máximo estourando um peso galo. O cara é terrivelmente magro e existe um abismo de diferença de forças entre essas duas categorias de peso. Além do que já foi ressaltado de que, beleza, o Joe é um cara forte, muito forte por sinal, mas não dá pra comparar alguém que aprendeu a dar um jab, um direto ontem, com um cara que nocauteia vacas e bois no soco. Exatamente, você não viu errado. Tendo em vista que essa seria uma luta de verdade, não dava pra ficar parado. E enquanto o treino do Joe era destruir todos os detentos só pra testar o seu novo golpe, deixando um rastro de corpos desacordados por onde passava, bom, o treino do Rikishi era só um pouquinho mais intenso. Veja bem, onde naquele fim de mundo ele encontraria um parceiro de treino apropriado, era capaz de só ao tocar nos outros detentos ele já nocauteasse eles. Sendo assim, a resolução era
treinar com animais de grande porte mesmo. Esse lunático simplesmente treina nocauteando vacas. Acho que a cara do Joe, ao ver as vacas sendo levadas inconscientes, reflete bem o peso desse feito. Rikishi não estava só se preparando para uma simples luta casual, ele estava voltando à sua antiga forma só pra espancar o Joe naquele ringue. E como se não fosse suficiente, ainda vinha a previsão. Inúmeros lutadores ao longo do tempo, seja no boxe, MMA ou qualquer modalidade, ficaram amplamente conhecidos e respeitados por suas previsões. Ou seja, antes mesmo da partida acontecer, o cara já dá um diagnóstico preciso de como ela vai se desenrolar, de como e quando ele vai vencer. Isso demonstra confiança e controle, mostrar que tá tão à frente do seu oponente a ponto de poder dizer exatamente quando a partida vai terminar. Se isso se trata de um hábito de grandes lutadores, o Rikishi não estava fora dessa equação. Esse erguia o seu punho aos céus e declarava: a partida não duraria mais do que 1 minuto. No primeiro round, no primeiro minuto, Joe já estaria deitado de cara na lona. Essa cena no anime é insana. O sol no topo traz toda uma atmosfera e uma simbologia que simplesmente não existe no mangá, o que é um mérito absurdo para a adaptação animada. Então tava combinado. Seria em uma semana, Yabuki contra Rikishi, um cara que deixa um rastro de corpos por onde passa, contra aquele que é capaz de nocautear humanos e feras. Nem preciso falar das apostas que, a esse ponto, tava a todo vapor. Por mais que ainda tivesse aqueles que acreditassem no Joe, não tinha jeito. A maior parte deles estavam apostando tudo no Rikishi. Joe era o azarão, acho que nesse quesito era até melhor pra ele que fosse assim, sendo desacreditado, afinal é só isso que tem acontecido com ele até o momento. Abandonado e desacreditado por todos. Isso só lhe daria mais motivação e a força necessária para acabar com tudo aquilo. O grande dia enfim chegava. Seria em um ringue a céu aberto mesmo, não tem coisa melhor do que trocar porrada ao ar livre. Em uma ocasião comum, correta a se fazer a partir de uma execução de partidas semelhantes às amadoras ou o boxe olímpico, ou seja, um protetor de cabeça e tantos outros equipamentos de segurança. Mas é lógico que aqui a gente tá falando do maluco e do mais maluco ainda. O máximo de equipamento que esses dois iriam usar seriam as luvas. E olha que eu acredito que a esse ponto eles fariam uma luta até sem luva se deixasse. Não tem problema quebrar os punhos se for pra quebrar o oponente junto. O Danpei, só de ficar sabendo que o Rikishi treinou nocauteando vacas e bois, já ficava sem entender nada. O mesmo Danpei, que não só foi boxeador como técnico, prenunciava a tragédia brutal que viria daquela luta. Com licença, eu quero questionar uma regra. Quero que essa partida continue até a incapacidade total de um dos lutadores. Escuta, se olharmos pro físico do Rikishi, ele é claramente um peso pena, e em contrapartida o Joe aqui não passa de um peso galo. É por isso que tô pedindo para que essa partida prossiga, não importa quantas vezes eles caiam, sejam 3 ou até mesmo 5 vezes, apenas continue, até que alguém seja nocauteado de fato. Era nítido que não importa qual técnica o Joe usasse, só por peso e força física, o Rikishi já tava numa vantagem absurda, e para ele derrubar aquele magrelo 3 vezes, era brincadeira de criança. Isso é um número suficiente por round para nocaute técnico em uma partida convencional. Ou seja, o que o Danpei queria era uma partida fora dessas regras para que o Joe tivesse mais chances de vencer. Já que a pergunta que fica é: será que o Joe conseguiria derrubar o Rikishi sequer uma vez? O Rikishi aceitava de boa, ele não tava nem aí. Pra ele o importante era arregaçar o Joe. Então, que seja, era só o Joe se distrair com o Danpei que a partida iniciava. E ele nem via. Ao passo que o ex-boxeador profissional vinha como um trem, pronto para atropelar. Já começava com um jab que só não fazia o Yabuki sair voando, porque no ringue tem cordas. Mas que não seja por isso, nas cordas mesmo vinha uma sequência assustadora, e em menos de 1 minuto de luta, Rikishi já tinha destruído o Joe. O protagonista nem entendia nada, foi atropelado e nem viu a placa, quase morreu e nem sabia o que tinham atingido. Mas beleza, o Joe foi pego de surpresa, o negócio agora era se levantar e lutar pra valer. Ambos se aproximavam e um golpe no corpo já chegava com um combo completo por um golpe no queixo. Mais uma vez, o que esperava pelo Joe era só o solo. E de novo esse se levantava para mostrar que tomar soco para ele não é nada. Podia vir muito mais e ele não iria cair. A questão aqui é a promessa do próprio Rikishi sendo comprometida. A sua previsão era de que ele nocautearia o Joe no primeiro minuto de luta, e tudo que conseguiu foram 2 knockdowns, e agora faltavam 35 segundos para ele cumprir com o prometido. Se antes a surra já foi grande para correr agora atrás do prejuízo, ele não mediria esforços. Jab e direto, uma combinação simples que fazia o Joe parecer de papel. Mas como dito antes, tudo isso são só socos. Dano de qualquer natureza não para o Joe. E de novo, ele se erguia, faltando 15 segundos pro minuto prometido. Parece que só agora que o Joe começa a usar sua cabeça. Afinal, pensa bem, se você vai lutar com um cara bem mais pesado e experiente que você, um cara nitidamente mais forte, qual o sentido de ficar querendo trocar soco num fight? E no corpo a corpo desse jeito, pro maior é vantagem, pro menor é suicídio. A única vantagem daqueles que são naturalmente menores é a capacidade de locomoção, isso é, a velocidade. O Joe então começava a brincar com o Rikishi. Ele vinha pronto pra nocautear?
tem problema não, porque ele passava reto, ele vinha de novo, dane-se, o Joe fugia enquanto provocava, seria o suficiente para ganhar tempo e se recuperar das pancadas, ao passo que fazia o ex-boxeador perder a paciência. É aí que a diferença de um lutador para um amador aparece, e mostra como o Rikishi só tava brincando desde o início. O Iwabuki queria se divertir fugindo como um covarde, então ele seria apresentado ao que os boxeadores chamam de footwork. Talvez o trabalho de pés e controle de distância em uma luta sejam até mais importantes do que você saber bater forte. Afinal, é só assim que se controla o ringue e o adversário como simples marionetes. Em questão de instantes, o Iwabuki estava encurralado tomando mais uma sequência. Ele voava, batia nas cordas e voltava para tomar mais porrada no maior estilo de luta livre. E um direto apagava pela quarta vez o nosso aspirante a boxeador. O problema era aquilo, esse cara parecia ser feito de aço e em menos de 10 segundos estava de pé, mesmo todo arrebentado. Já se passaram um minuto, Rikishi. O que você vai fazer agora, hein? Pelo visto, você aqui é o cara que fala demais. Não passa de um grande mentiroso, fingindo ser o Muhammad Ali. O que você tá fazendo parado aí? Pode vir pra me pegar. Isso tudo era feito só em prol de desestabilizar o Rikishi, parecia que tava funcionando, afinal, era só sequência brutal de soco amassando seu rosto. Mas o maior erro do Iwabuki é sempre querer trocar porrada, era só usar o footwork, quebrava a sequência e desestabilizava o oponente, e a repetição das mesmas cenas anteriores de violência, socos e mais socos. O primeiro round terminava com o Joe completamente destruído no chão, parecia que o cara tinha sido atingido por um canhão. Existe aqui uma questão que eu acho bem interessante, é que o Danpei ressalta bem o que os lutadores são. Por serem seres que têm como única função quebrar quem tá à sua frente, esse tipo de pessoa não pode, em hipótese alguma, receber qualquer tipo de gentileza ou carinho. No treino ou na própria luta, seja ganhando ou perdendo, é trabalho do treinador tratar seu lutador como que ele é, uma máquina irrefreável de combate. É interessante porque denota como esses caras não são nada além de uma mera ferramenta de destruição, apenas gladiadores modernos que, se preciso, sacrificam até o próprio corpo e a alma pela vitória, que vai fazer muito sentido com a jornada e o fim desses dois. O Rikishi nem fazia questão de se sentar ou descansar, o maluco se garantia mesmo. Em pouco tempo o intervalo acabava pro segundo round ter início. Os dois novamente partiam pra luta a curta distância, e vocês sabem que o Joe leva atrás por esse caminho. Era tomar soco, tocar na lona, voltar, tomar soco, tocar na lona, voltar, e esse processo se repetindo quase que infinito, como uma tortura. Nem a Yoko, que não tinha apreço algum pelo protagonista, aguentava presenciar tal massacre. O Joe tava tão grog das pancadas na cabeça que nem sabia onde tava direito. Ele nem tava vendo o seu oponente. Bom, se esse é o caso, parece que o momento da execução chegou. Rikishi avançava, pronto pro golpe final. E o que ele parecia ter se esquecido era daquele rastro de corpos no chão. Será que ele se esqueceu que o Joe tinha uma carta na manga? Uma colisão, o Joe golpeava o Rikishi e Rikishi golpeava o Joe. No fim, a técnica treinada e aprimorada pelo protagonista, aquela que nocauteou diversos detentes sem falhar, não passava de um contragolpe. Pensa bem, um golpe comum quando jogado em um oponente na defensiva vai causar um dano proporcional à sua força, mas um contragolpe já é outra história. Ao ser desferido em um lutador que tá atacando, você usa o balançar dele e a sua própria força contra ele. Basicamente, soma a sua força com a dele em um golpe devastador, e até o poderoso Rikishi cairia para uma estratégia desse tipo. No fim, tudo que o Joe fez foi criar um ambiente propício para aquele momento, para esperar o jab e finalizar. O mais interessante é perceber que em um ringue profissional, com regras convencionais, o Joe nunca teria chance de sequer empatar com o Rikishi, ele seria massacrado. Rikishi não é burro, ele tem experiência o suficiente para reconhecer só de ver o protagonista treinando que a sua técnica secreta era um counter. Daí que vem a previsão do mesmo de que ele nocautearia o Joe em menos de um minuto. A sua intenção era arrebentar o Joe antes mesmo que ele sequer tivesse a chance de usar esse contra-ataque. Em uma ocasião normal, o Joe seria desqualificado só nos primeiros 3 knockdowns que ele tomou no primeiro round, mas o Danpei, sabendo bem como o negócio ia funcionar, já solicitou toda aquela coisa da partida continuar independente de quantas vezes eles caíssem. Bom, talvez as pancadas do adversário no fim tiveram sim algum efeito, já que o Joe também caía, configurando um empate em um nocaute duplo, algo extremamente raro. Você só imagina esse monte de cara tendo acabado de experimentar esse tipo de coisa. A luta tinha uma conotação e um sentimento bem diferente de tudo aquilo que aqueles caras já tinham visto. Ver o Joe e o Rikishi trocando golpes só inspirava esses caras que agora queriam ser como os dois. O Joe, embora talvez o pior detento daquela prisão, querendo ou não, inspirava aqueles caras a serem algo melhor. Mas em se tratando de um empate, fica aquele sentimento meio vazio. Veja bem, a luta foi um absurdo, mas seria bem melhor, na visão de todo mundo, tivesse havido um vencedor de fato. Isso vale inclusive para aqueles dois. Eles também queriam saber quem era o mais forte. Uma revanche imediata, então, cairia como uma luva. Um acerto de contas definitivo para saber quem é o mais forte. Pro Joe, era um absurdo ter alcançado um empate. Olha pra esse cara, ele odeia perder. E perder pro Rikishi
era pior ainda. Pro Rikishi era um sentimento meio misto. Tá bom, o Joe é um fracassado, um fracote, um problemático, que só quer se aparecer, isso na visão do ex-boxeador. O problema é que ele empatou com esse cara. Imagina um dia você tá nos holofotes, lutando contra os melhores do Japão e do nada, no outro dia, você tá empatando com Zé Ninguém que aprendeu a usar um counter ontem. Rikishi tinha certeza do que deveria fazer, sair daquele lugar o mais rápido possível e recuperar sua carreira. Mas antes, o Iwabuki. Agora, essa era sua prioridade. Não vai ser nenhuma vingança, ódio ou coisa do tipo. Isso não é só mais uma luta, dessa vez eu vou boxear como fazia antes. Tudo que sobra são técnicas de alto nível, não se tratam mais só de sentimentos, o boxe é uma arte. Naquela partida era como se eu estivesse só em uma briga, me esqueci do que realmente é importante, isso é porque eu tô aqui há tempo demais. Outro torneio então era marcado, mas dessa vez um torneio de verdade, com chaves definindo as partidas e fases, seria em grupo. 5 detentos representando cada cela, e a maior expectativa era que Joe Iwabuki do bloco 6 encontrasse com o Rikishi Toru do bloco 1 nas finais. E é óbvio que os caras do bloco 1, só por ter o Rikishi no grupo deles, já se garantiam. Pra vocês terem uma noção, na primeira partida desse cara nem teve conversa, era Rikishi contra Fukushima. Ao soar do gongo, o Rikishi calmamente avançou, deu 1-2 e mais um só pra garantir o resultado. Fukushima arremessado pra além das cordas e ficando pendurado no ringue. Já tava claro que esse cara não tava de brincadeira, ele veio pra buscar a cabeça do Joe. Esse arco, inclusive, é um sofrimento ferrado pro Joe avançar por cada parte desse torneio, é um problema e um esforço fora do comum. No fim, esse mesmo Joe nunca faria um esforço tão grande por qualquer outra coisa. Lembre-se que é o cara que nem levava boxe a sério, mas o negócio é que é algo que só ele e o Rikishi podem entender, uma rivalidade que tá além de qualquer coisa. Daí você imagina a surpresa do mesmo Joe após sair de uma luta, tá classificado pras finais e do nada ser desafiado ali e agora para uma partida. O Rikishi não dava mais detalhes do porquê lutar ali e agora e não esperar pelas finais. O ponto dele é que eles deveriam se enfrentar ali e agora, ou não se enfrentariam nunca mais. Nem preciso falar que esse lunático doido por luta, ainda mais com o Rikishi, topava e já improvisava um ringue ali mesmo, no meio da chuva e da lama. Mesmo sem plateia, o juiz seria a revanche definitiva. Uma chuva de golpes em ambos os lados, era só a Yoko vir para interromper e deixar claro o porquê do desespero do Rikishi para essa revanche. Ele não passaria mais que 3 dias naquele local. Em 3 dias ele seria liberado, fazendo assim a revanche por via do torneio ser impossível. Logo, eles deveriam lutar ali e agora, se quisessem ter essa chance. Mesmo que todo mundo vindo pra parar, esses dois queriam lutar, queriam continuar, mas não tinha jeito. Vinha o Danpei, guarda-costas e a Yoko pra separar esses caras. E pelo visto, a revanche predestinada, no fim, não fazia parte dos planos do destino. Dali pra frente seria tudo diferente. Rikishi finalmente sairia e retomaria sua carreira. Então, em qual ocasião Joe teria chances de enfrentá-lo novamente? Danpei ressaltava o fato de que o Joe pretendia se tornar um boxeador profissional ao sair dali, fazendo assim uma revanche ser possível no ringue verdadeiro, mas pro Rikishi isso era uma piada de mau gosto. Isso deixava clara a diferença entre ele, Joe e Danpei. Joe não passava de um cara que deu um golpe de sorte, alguém que ele reconhecia como forte, mas não no seu nível. Danpei, por outro lado, é a ovelha negra do boxe, um treinador tão infame que foi banido do mundo do boxe japonês. Mesmo que por um milagre Joe se tornasse um profissional, nem da mesma categoria de peso esses caras pertenciam. Sequer sugerir um confronto entre eles era absurdo. E aqui parece que o Rikishi perde todo o gosto por essa revanche. Pro Joe podia ser a coisa mais importante do mundo, mas pra ele parecia não ter mais qualquer validade em rivalizar com alguém tão insignificante. Ele sai da cadeia num drip absurdo, é lógico que ele dá aquela zombada básica no Joe, que não pode faltar, né? E cai fora. Daí, fora na prisão, reiniciamos sua escalada no mundo do boxe. Financiado pela Yoko Shiraki, o avô dela faz questão de abrir logo uma academia de ponta só pros melhores. Os boxeadores mais talentosos num só lugar e os melhores treinadores, e a prioridade máxima, obviamente, era o Rikishi. Não demorava muito e ele já fazia o retorno triunfal aos rings. A partida seria contra Kongou Saburo, um cara que parecia forte e imponente. Nem a Yoko ou o velhote se contiveram e foram logo ver de perto o retorno absurdo do Rikishi aos rings. Todos tinham certeza que se tinha Rikishi Toru seria um espetáculo de violência. Uma das coisas que mais chama atenção logo de início, se analisar bem, é a diferença no físico do Rikishi. Beleza, ele era maior que a maioria dos caras na prisão, mas estava claramente mais debilitado em questão atlética. Já aqui, o Rikishi está em perfeita forma, pronto para lutar. O gongo era suado e o primeiro round iniciava. Aqui já fica claro a diferença de nível da prisão para um ringue profissional e de um Rikishi presidiário para um Rikishi no auge. A sua primeira atitude não é correr que nem um louco para cima do oponente, só para trocar socos de forma irracional. Como o próprio Rikishi diz, boxe é uma arte e, como tal, deve ser bem pensada e executada. Ele começa analisando e usando seu footwork para se aproximar. Em seguida, vem o jab, mais 2 e um direto. Ele conseguia pressionar o Saburo a ponto de colocá-lo nas
nas cordas, mas como dito anteriormente, aqui é o nível profissional, jogar o seu oponente nas cordas não seria garantia de nada. Um soco do Saburo, só bastou um soco para reverter a situação e simplesmente colocar o Rikishi no chão. É lógico que essa muralha de ferro não se abalaria e já voltava para continuar. O Rikishi vinha com a direita só para ser esquivado e contra-atacado, e agora era ele que estava pressionado nas cordas. O primeiro round terminava salvando o Rikishi daquela saraivada de golpes, mas o ponto aqui é que não precisou de muito para simplesmente abrir um corte acima do olho esquerdo do Rikishi. Mesmo o Rikishi que na prisão parecia invencível, aqui parecia só mais um mortal, alguém que como todos também sente dor e também sangra. E esse daqui é o verdadeiro nível dos profissionais. O início do segundo round já começava com um socão do Saburo, já colocando aquele cara de novo nas cordas. Daí vem a genialidade do Rikishi, que contorna o oponente com uma série de ganchos, só pra sair das cordas e, em compensação, encher ele de porrada. Era um soco mais brutal que o outro e o Saburo já estava desacordado no chão, e o Rikishi com o braço erguido e a vitória garantida. Logo no retorno aos rings, depois de 2 anos inativo, ele já mostra uma performance absurda, conseguindo um nocaute no segundo round. Para aqueles que ficaram na prisão, ou seja, pro Joe, tudo que restou foi um vazio quando esse cara saiu, mas ver essa performance absurda só motivava mais a vontade do protagonista de encontrar com esse cara em uma batalha de verdade. Mas é lógico que o Rikishi não pararia só na estreia, e em poucos meses ele estava atropelando tudo quanto é promessa do boxe japonês e não sobrava um. Pega o torneio do Rei dos Novatos, em especial a final, e você entende do que eu tô falando. Eram só os 12 melhores, 12 classificados de categorias diferentes, ou seja, 6 finais. E lá no topo do peso pena tava esse cara. O oponente era o Hashizuka Saboru, Rikishi de canto contra Saboru de Kansai. Aqui fica ainda mais clara a evolução e o polimento marcial absurdo por parte do Rikishi. Se o cara vinha avançando com tudo logo no início, não importava, o Rikishi dava aquela esquivada básica. Socos e mais socos, não importavam. O Rikishi dava conta de se manter em distância segura. O problema era entrar na ofensiva. Mas bastava uma brecha simples, falha e abertura e já era. Um soco no estômago e o Hashizuka estava paralisado. Bom, se ele não ia se mexer, então só pega esse socão no queixo. Uma ofensiva pesada em forma de sequência vinha do Rikishi. Era questão de tempo até a guarda do oponente desarmar. E desarmava em um mero balanço do qual o Rikishi arremessava o cara pra fora do ringue. Ninguém entendia nada, aquilo não era normal. Lembre-se que o Rikishi fez algo parecido no torneio da prisão, mas convenhamos, fazer isso num detento fora de forma na prisão que nem entende direito de boxe é bem diferente de fazer em um ringue profissional em uma final de Rei dos Novatos. Mas lógico que havia uma razão a mais para uma performance desse nível. A razão era Joe Yabuki. Veja bem, o Rikishi, desde a revanche frustrada na prisão, parecia até mesmo ter esquecido da existência do nosso protagonista. O negócio agora era seguir em frente e se tornar o mais forte. O problema era que esse mesmo Joe não deixava o Rikishi se esquecer. Rikishi estava certo quando disse que o Joe não ia arrumar nada no mundo dos profissionais. Pro Danpei conseguir sequer a licença para a academia foi um parto. E pro Joe conseguir ganhar a licença de profissional, mais difícil ainda. Olha só, a própria academia do Rikishi, isso é, a academia do Shiraki, ou melhor, o próprio avô da Yoko ofereceu ao Joe e ao Danpei uma oportunidade recusável de se tornarem parte da equipe da academia, em vista do potencial absurdo que o Joe demonstrava. O problema é aquilo, para se tornar um lutador da academia Shiraki, esse cara teria que abrir mão da revanche aguardada, uma vez que é proibido a luta entre parceiros de uma mesma academia. E esse cara estava tão imerso no desejo por uma luta de verdade com seu rival predestinado, para isso, se preciso, até recusava um convite daquele nível. Pode parecer loucura, mas eu tenho um plano para forçar a associação de boxe a aprovar nossa licença como profissionais. E também tenho um plano que não vai permitir que o Rikishi se recuse de lutar comigo. Ele deixava claro, ele e Rikishi se enfrentariam, Rikishi querendo ou não. Daí que vem a perseguição. Toda e qualquer oportunidade de Joe aparecer pra Rikishi, ele tava lá. Foi na final do Rei dos Novatos e tantas outras ocasiões. Joe não precisava dizer nada, apenas seu olhar dizia tudo. Aquele olhar que diz que ainda não acabou. O olhar que assombrava o Rikishi, que por mais forte que se tornasse, não importava qual patamar do boxe alcançasse, esse nunca poderia dizer que derrotou Joe Yabuki. Esse nunca poderia dizer que venceu aquele cara que parecia desprezar tanto. Enfrentar esse cara tava virando obrigação, era isso? Ou viver pra sempre sabendo que nunca foi o melhor de fato? Só que a coisa só piorava ao passo que o Joe também fazia a sua marca nos rings profissionais. Olha só, o Joe estava longe do Rikishi em termos de pura habilidade. E quando falamos em capacidades físicas, aí que a comparação se torna bizarra mesmo. Mas o Joe tinha algo que o Rikishi não tinha. Algo que fazia com que o seu nome ao longo das partidas fosse mais e mais aclamado. Essa era a atitude e a ousadia do Joe. Rikishi era um exímio cavalheiro e amante da nobre arte. Seu trabalho era simples. Ele subia no ringue, arrebentava o oponente na pancada e ia embora, sem mais nem menos. O Joe é aquele negócio, fala demais, xinga o oponente,
brinca no ringue e a cereja no topo do bolo, o estilo sem defesa. Veja bem, o Joe é um cara especializado em contragolpes, tem sido assim desde a prisão. Geralmente, esse tipo de lutador não se preocupam em manter a guarda alta, afinal a intenção desses caras é ser atacado. O contragolpeador é como um sniper no ringue, tá sempre na espreita, esperando a melhor oportunidade. Quando você menos espera, bum, você já tá no chão. O ponto é que esse tipo de cara, geralmente são aqueles com os melhores reflexos e um jogo de pés impecável. Afinal, só assim dá pra desviar do que tá sendo jogado e vir com um contragolpe na hora certa. Mas o Joe não é esse cara dos reflexos perfeitos. Joe não é o cara da esquiva. E assim, qual que é a solução do Iwabuki pra trancar tudo quanto é soco? O oponente quer bater no Joe? Que seja, pode vir. O protagonista vai receber tudo que você tiver, mas quando chegar a vez dele, é capaz do seu corpo nem mesmo se erguer novamente. Só de olhar a luta do Joe contra o Wolf, você já entende isso. O Joe não venceu o Wolf, não, ele aposentou esse cara. O contragolpe do Joe foi tão insano nessa luta, tanto que garantiu esse painel absurdo da troca de golpes final, que esmagou a mandíbula do Wolf, e o resultado, o cara teve que se aposentar. Agora você imagina esse cara crescendo em popularidade, e de repente uma história começa a circular por todo mundo do boxe japonês. A história de que esse cara que tá batendo em todo mundo, nos seus dias de prisão, enfrentou o cara mais promissor do boxe atual, Rikishi Toru. Ou melhor, ele empatou com esse cara na cadeia. Nem preciso dizer que jornalistas, fãs e os próprios lutadores, mais do que todo mundo, queriam ver, tirar a limpo e entender quem é o mais forte desses dois. Se eles empataram na cadeia, tinha que ter o desempate. Para que essa luta acontecesse, haviam dois empecilhos graves, um é mais grave que o outro. O menos grave era, óbvio, o interesse de ambas as partes. O Joe podia estar mega hiper interessado nessa revanche, tá bem hypado, mas o ponto é se o seu adversário possuía o mesmo desejo, e a resposta veio após a luta, já mencionada contra o Wolf. Essa luta foi tão absurda que não só reacendeu no Rikishi a ânsia pela revanche com seu antigo rival, foi além, o Rikishi ficou obcecado com a ideia de enfrentar o Joe. Tá, passamos por um dos problemas, e agora? Qual que é o outro? O outro era o mais perigoso, a diferença de peso. Joe é um peso galo, enquanto Rikishi é um peso pena, com potencial para subir para as categorias de cima. Ou seja, um cara que já é muito grande para sua própria categoria. Para fazer essa partida acontecer, de duas uma. Ou o Joe subia para a categoria do Rikishi, ou o Rikishi descia para a categoria do Joe. Problema é que, de um jeito ou de outro, ia ter desvantagem. O Joe subir faria ele lutar em uma categoria entupida de caras bem maiores do que ele, além de fazer um book insano para meter uns quilos na carcaça. Já o Rikishi descer para a categoria de baixo exigiria um corte de peso muito absurdo. Veja bem, como dito anteriormente, o Rikishi é um cara bem grande. E só pra se manter no peso pena, o corte de peso já é incômodo. Imagina descer mais do que isso. O problema é que muita gente pensa que cortar a alimentação e desidratar só vai te afetar em questão de fome e de sede, mas isso afeta todo o seu sistema biológico. O Rikishi perderia toda a sua força e performance. Ele perderia suas habilidades, suas capacidades físicas, justo o que dá vantagem a ele no ringue. E adivinha qual dessas duas opções se torna verdadeira? Eu já disse, Rikishi não apenas volta a reconhecer o Joe como seu igual, um oponente à altura. Não, ele passa a ficar obcecado com essa luta. Sua vida e sua carreira, nada disso importava mais. Aquilo nunca mais o assombraria. Aquele empate na cadeia não seria mais causa de noites mal dormidas. Aliás, tá além disso, aqui nesse ponto dá pra notar que o Rikishi queria muito experimentar o sabor de lutar contra um cara do calibre do Joe. Não era só resolver uma rivalidade do passado, o negócio era lutar com um oponente que tava em outro patamar. Daí começa a cruzada bizarra do Rikishi pro corte de peso. E quando eu digo bizarro, eu não tô brincando. Uma sala fechada, cheia de aquecedores, e esse cara treinando todo coberto só pra suar e desidratar. Sério, nem os jornalistas que queriam ver o treino desse cara aguentavam o calor. Saía de lá e já ia direto pra sauna. O engraçado é que, nesse ponto, ele não queria saber de nenhum outro oponente. O cara queria o Joe como oponente a todo custo e insistia pra marcarem logo a luta. Certeza que se fosse pelo Joe, mesmo nesse estado todo quebrado e sem um olho, ele aceitaria lutar até se fosse marcado pra aquela mesma noite. Mas veja bem, existem níveis do quão focado alguém pode se tornar por um objetivo. Você não conquista nada nessa vida, a não ser que se foque e se entregue por completo. Essa que é a realidade. No entanto, existe uma linha tênue entre o foco extremo e a obsessão doentia por um objetivo. Olha só, essa luta entre o Joe e o Rikishi não teria como acontecer sem um desnivelamento de peso. Não adianta pôr dieta e desidratar que nem louco. O Rikishi nunca bateria o peso da categoria de baixo. Bom, então se era assim, não tinha problema. Rikishi não faria dieta nenhuma. Ele simplesmente passaria fome. Uma das cenas mais bizarras de Joe inteiro é uma cena do Rikishi em um jantar com a família da Yoko. O que nem faz sentido se ele tá cortando peso, ele nem deveria estar naquela mesa, mas é óbvio que o Rikishi não faria desfeita de só sair. Uma maçãzinha não seria nada demais, né? Não seria uma fruta que faria ele engordar. Então, ele se servia. Porém, digamos assim, o Rikishi não comia a maçã, ele devorava ela com tudo.
enfiava tudo de uma vez na boca e olha pra cara desse maluco, tá na cara que ele queria mais. Tá na cara que se deixasse ele comeria tudo que tinha naquela mesa. Tá na cara que o Rikishi não tava bem, isso daí não era normal, nem pra uma luta isso é normal, o cara tá passando fome. A Yoko, seus pais, seu avô, todos ao redor do lutador estavam horrorizados. A que nível esse cara tava disposto a chegar por uma luta? Isso não é preparação física, isso é tortura. Mas parece que pro Rikishi isso era um dever, o Rikishi não queria que restassem dúvidas nessa revanche. Mas que qualquer coisa, ele queria atestar sua superioridade. Vencer estando acima do peso do Joe seria trapaça na sua visão, porém não parava por aí. A gente sabe que existe uma diferença gigante do suporte do Joe pro Rikishi. O Rikishi vive na mansão dos Shirak, ao passo que treinava em uma academia de ponta com os melhores, enquanto o Joe se virava com luvas velhas, uma academia pequena qual ele também fazia de casa, afinal ele dormia ali junto com o Danpei e o Nishi. Era essa a diferença? Beleza, não tem problema. O Rikishi cobriria até isso. Ele saía da mansão dos Shirak e dormiria também na academia, isolado de tudo e de todos. Ele queria estar no mesmo nível do Joe, só pra ir derrotá-lo no seu próprio território. Só que aí você combina corte de peso e desidratação extrema e um isolamento voluntário e em pouco tempo o Rikishi tava desse jeito, nem parecia a mesma pessoa. O cara confiante de porte forte, assustador, sumia e dava lugar a algo que parecia mais um zumbi no ringue. O corpo desse maluco tava tão debilitado que pra treinar ele tinha que ficar com um médico supervisionando, afinal ele poderia colapsar a qualquer momento. Uma mistura de foco e sentidos afetados, quando tava batendo no saco, ele não via e não escutava nada além dos sons dos próprios socos. Terminava de treinar? Então já sabe, né? O negócio era se trancar numa sala. E por que você me pergunta? O próprio Rikishi pedia pra ser trancafiado, impedido de se alimentar e principalmente de beber água. O cara tava se torturando, chegava no limite e ninguém aguentava os gritos desse maluco implorando por um copo d'água. O trecho mais bizarro é quando ele consegue escapar da sala que tava trancada. O cara tava batendo com um pilar no portão pra arrebentar a porta, olha isso. Depois disso, ele sai desesperado pela academia procurando por água. Uma gota que seja já seria o suficiente. E só quando a própria Yoko aparecia que ele caía na real. Rikishi, eu nunca faria pouco caso de você por desistir do seu processo de perca de peso. Na verdade, é o oposto. Tô feliz de ver que até o invencível Rikishi também é humano, alguém com imperfeições humanas. Então, por favor, beba esse copo e volte a ser o Rikishi que eu conheço. Ninguém aguentava mais ver um lutador tão forte definhando de tal forma. Chega dessa loucura, era hora de acabar com isso. Uma luta com o Iwabuki não vale tudo isso, mas era diante dessa oferta que o Rikishi abandonava tudo de vez e selava o seu destino para sempre. Toda a água do copo, ele despejava tudo no chão. Ele teria a sua luta, nem que para isso precisasse sucumbir. O que mais incomoda no Rikishi nessa fase dele é o seu olhar. Um olhar de foco misturado com morbidez. Nem os jornalistas e nem o próprio Joe tinham coragem de encará-lo olho a olho. Na sua estreia no peso galo, ele já vem logo com uma vitória por nocaute. Mas fica mais que nítido o quanto o corte de peso afetou ele. Isso porque boa parte da luta foi só o Rikishi jogando uppercut, que muitos interpretaram erroneamente como se ele só o fizesse porque agora, mais debilitado para economizar energia, usava esse golpe que causava menos dano, cansar só o corpo, que em parte é verdade, mas não é só isso. E esse é o motivo desse cara ser genial. O estilo e marca registrada do Joe é o estilo de guarda baixa. Basicamente o Joe fica aguentando um monte de pancada até enfim pegar o time e lançar o contragolpe. Portanto, o Joe só contragolpeia golpes vindos de frente, como jabs e diretos. Daí a ideia. E se o Rikishi spamasse uma sequência de uppers? Ele cansaria menos e ainda por cima quebraria todo o time dos counters do Joe. Isso é o que, inclusive, leva o Joe também a entrar em um treinamento suicida. Lógico que nada se comparado ao sofrimento que o Rikishi tava, mas olha só, pra pegar o time de counterar os uppers do Rikishi, ele treinaria com o Danpei e o Nishi, os dois ao mesmo tempo, jogando uppers sem parar. Sem brincadeira, olha o estado que o Joe fica. Antes mesmo de entrar na luta, ele já era arrebentado por tudo quanto é soco. A pergunta é: qual tipo de sofrimento se provaria o mais eficiente? A tortura de perca de peso do Rikishi ou os uppers suicidas do Joe? Bom, só vendo a luta pra saber. Dia da partida, nem preciso dizer que a arena lotava. A meca do boxe japonês, o Korakuen Hall, prestes a experienciar uma luta como há tempos não se via. A luta do século. Não eram só os fãs de boxe, até os caras que já tinham lutado se apressavam quando percebiam que a partida lendária começaria. Ambos os lutadores faziam suas entradas e subiam ao ringue. A luta que mudaria a Ashita no Joe pra sempre estava prestes a começar. No corner vermelho, pesando 53 quilos, o cara que mais parecia um zumbi do que um lutador, Rikishi Toru. No corner azul, pesando 50 quilos, o favorito do povo, o nosso protagonista, Joe Iwabuki. Lembra o que eu disse que o Joe estava bem calmo? Nem parecia o Joe que a gente conhece? Bem, essa calma toda ia embora só de olhar pro rosto do seu oponente e ver que ele tava rindo. Daí já começa a desestabilizar o psicológico do Iwabuki. Mas não tinha problema, afinal, todas essas diferenças seriam resolvidas ali e agora. Cada lutador ia pro seu corner, o gongo era suado
e a partida finalmente tinha início. Ambos iam logo pro centro e sem perder tempo, o Joe já sacava o seu estilo sem guarda. Era surpreendente que ele tivesse coragem de usar isso, mesmo depois de ver os uppers insanos do Rikishi. E falando neles, lá vinha uma sequência. Aqui a evolução do Joe já se mostra nítida, afinal, ele não só consegue desviar como bater de volta, o que pro Rikishi, por si só, já é um problema. Afinal, cada golpe jogado no ar é um desperdício de estamina, uma qual ele não tem muito, né, agora que tem o corpo todo debilitado. Qual o problema, Rikishi? O round acabou de começar. O Rikishi curtava contra a sequência e ninguém na plateia entendia nada. Os golpes de baixo pra cima já haviam falhado antes porque funcionariam agora. O primeiro round acabava e o Joe tava ganhando de lavada. Só na conversa do Dumpy com o Iwabuki fica claro o tipo de mentalidade daqueles dois pra essa luta. O Joe tava ganhando, mas pra ele aquilo não significava nada. Golpes acertados e somados aos pontos, isso não significa nada. Se a gente tá falando de uma luta de 8 rounds contra Rikishi Toru, tem que ser muito ingênuo pra pensar que pode se esquivar de todos os golpes por toda a luta até o fim. E convenhamos, vocês acham que qualquer um deles aceitaria que essa luta fosse decidida por pontos? Óbvio que não. O que esses caras estão buscando é uma decisão incontestável de força e poder. O segundo round era iniciado e os dois lutadores se preparavam para repetir a dose do primeiro. Uppercut de um lado e esquiva do outro. Rikishi parecia estar mais e mais lento e impreciso nesse round. Alguma coisa me diz que esse não é o Rikishi que eu conheço. Quer dizer, é o Rikishi, mas não é o Rikishi. Esse cara na minha frente é o boxeador que deixou metade do corpo para trás só pra me enfrentar. Talvez, e só talvez, ele tenha se tornado tão obstinado por isso, que nesse ponto, até sua estamina já foi embora. E a única coisa que ele pode fazer é lançar esses uppercuts. Rikishi vinha com o mesmo golpe de sempre. Dessa vez ele parecia levar alguma vantagem, até que pressionava o Joe e fazia até um corte no seu rosto. Uma pena que a continuação disso teria que esperar no tocar do gongo e fim do segundo round. No terceiro round a coisa parece dar uma aquecida. Joe dessa vez não ficaria só esquivando e afastando. Não mesmo, agora ele iria pra cima. A estratégia era se jogar no oponente mesmo e com isso conseguir a brecha pra lançar uns socos. Aqui dá até pena do Rikishi. Em ocasiões normais ele riria daqueles socos, mas nesse estado eram só alguns acertados e ele voava pras cordas. Parece que esse era o empurrão que precisava para fazer o Rikishi acordar. Afinal, aqui ele aproveita para tocar porrada a sério e o ringue vira um festival de pancadaria. Ambos se socando sem parar. E o Rikishi só aproveitava essa quebra do ritmo para enganar e voltar para os uppercuts. Beleza, se o Rikishi ia voltar para os uppercuts, o Joe ia voltar para guarda baixa e esquivas. Parece que a chatice da repetição da luta voltaria. Porém, parece que as coisas mudaram um pouco de figura. Afinal, agora os socos do Rikishi acertavam. Eram os uppers que estavam mais rápidos ou o Joe que estava mais lento? Bom, não importa, porque o nosso protagonista era arremessado no solo. É lógico que o Joe não ia ficar no chão, ele só ia levantar pra tomar mais porrada e voltar pra lá. Ele já ia voltar pra apanhar mais, mas esse era o final desse round. Se o Joe caísse mais uma vez, era game over, seriam 3 quedas num round só. O cara estaria ferrado e foi salvo pelo gongo literalmente. O olhar do Rikishi era confiante. Até aqui, mesmo nesse estado mais debilitado, ele estava administrando bem pra no fim alcançar a vitória. Os auxiliares saíam e a luta voltava. Rikishi voltava com aqueles mesmos uppers que derrubaram Joe no round anterior. Joe então usa o cérebro e ele travava o braço do Rikishi e encurtava golpeando. Aqui a gente só contempla essa porradaria insana e soco de tudo quanto é lado. Pancadaria desenfreada mesmo, mas uma hora alguém ia cair. E esse alguém não era o Rikishi. Num soco só, a cabeça do Joe quase saía do corpo. O protetor bucal saía voando, todos se assustavam com aquele nível de brutalidade. Joe estava acabado no chão. Mesmo levantando, ele parecia nem lembrar onde se encontrava e que já chegava para finalizar. Porém, antes do punho trocar o seu oponente, o round era finalizado. Ou melhor, o Rikishi parava o punho na hora certa. Esse é o nível de controle de combate de jogo limpo desse cara. Ele poderia ter socado o Joe em cima do gongo no fim do round e não ia dar em nada, mas preferiu parar pra resolver tudo no próximo. O Joe não tava compensando lutar daquele jeito maluco e fora do comum, tomando porrada ao passo que tenta dar o contragolpe. Então, a abordagem do Joe nesse round seria a de um boxeador ortodoxo. Guarda em cima e golpes comuns. O problema é que parece que o Joe é tão errado que pra ele as coisas só funcionam quando ele tá usando esses estilos de luta arriscados e sem sentido, porque aqui, no estilo mais ortodoxo, ele toma uma surra. Olha aquele efeito que eu falei, igual de luta livre. Bate no cara, ele bate nas cordas, volta e você bate de novo. Joe tava caído de novo. Eu acho que se o Rikishi subisse no ringue com um tijolo e arrebentasse o Joe com o mesmo, ele se levantaria de qualquer forma. Então aqui não era diferente. E ele já tava de pé.
Ele até conseguia manter uma troca interessante de golpes com o Rikishi, mas ainda dava pra ver a vantagem que o boxeador desnutrido tinha, e o Joe terminava o 5º round no chão. O 6º round não parecia mudar muita coisa. O famoso caiu, levantou, caiu, levantou. O ponto é que o Joe tava tão grog que ele se tornava imprevisível, ao ponto de conseguir lançar um soco de sorte e acertava a têmpora do Rikishi. O soco podia ter sido pura sorte, mas não muda que ele havia acertado. E o Rikishi sentia bem esse soco, ficando de costas na lona. Ninguém entendia nada, nem mesmo ele entendia. Como que só um soco desses era capaz de fazê-lo cair. Bom, a essa altura do campeonato, não importa, e questionar isso é perca de tempo. Então só bora voltar pra luta. Porém, o que todo mundo viu ali estava fora do que era possível de acreditar. O tão orgulhoso e forte Rikishi Toru tomando a postura e estilo do seu rival. Exatamente, o Rikishi estava usando o estilo sem guarda. Se antes era o Joe que intimidava usando esse estilo, você imagina um cara com essa feição sinistra e esse físico bizarro vindo pra cima de você com esse olhar. O Joe não tava só com medo do que o Rikishi podia fazer em questão de luta. Ele tava com medo, era do todo mesmo. Era desse cara bizarro vindo pra cima dele. A solução que o Joe pensava era combater fogo com fogo, também entrando no estilo sem guarda. O problema é o seguinte, vocês entendem que esse estilo é usado pra contragolpe, certo? E a arte de contragolpear consiste em atacar depois do oponente. Ou seja, como uma luta com 2 contragolpeadores pode prosseguir, como uma luta com 2 caras que ficam esperando o oponente em frente pode prosseguir. Ela não prossegue, essa é a resposta. Esses dois ficam muito tempo parados aí, sem fazer nada, só olhando um pro outro, se encarando mesmo. Eles sabiam que quem atacasse primeiro ia tomar. A plateia não aguentava aquele concurso de encarada. O juiz não aguentava pedir pra eles lutarem. Entrava e saía round e eles estavam lá, completamente parados. Joe entendia que, se dependesse do Rikishi, eles ficariam nessa pra sempre. Então, que se dane tudo. O Joe encurtava socando, mas o Rikishi já vinha no contragolpe. Mas o Joe tinha uma carta na manga, um contragolpe duplo. Ele vinha com a direita, e se o dano de um contragolpe comum é devastador, você já imagina o que é o dano de um contragolpe duplo. Porém, nesse momento, a única coisa que o protagonista atingia era o ar. Era como se atravessasse o Rikishi. Afinal, ele já estava preparado. E aqui vinha o contragolpe triplo. Se a luta começou com um uppercut, ela terminaria com eles. Um soco devastador. O Joe não caía de imediato. Ele cambaleava de um lado para o outro, todo tonto e inconsciente, todo perdido, até enfim cair. Cair aos pés do Rikishi. E só olhar esse painel, olha que negócio absurdo. A única palavra a ser expressada por quem se encontrava de pé era: acabou. O juiz contava até 10 e por mais que quisesse, Joe não conseguia mais se levantar. A partida era finalizada. Rikishi era o grande vencedor da revanche mais aguardada entre 2 antigos detentos e eternos rivais. É óbvio que no fim de tudo, todas as glórias eram dadas ao Rikishi. Afinal, ele foi o grande vencedor. Todos só queriam vê-lo ou falar com ele. O que se esperava era que, se tratando do Joe, que ele tivesse um acesso de raiva, xingasse ou até desafiasse para mais uma luta, para uma terceira partida. Mas no fim as coisas pareciam mais brandas do que o normal. Ódio, vingança ou todos aqueles sentimentos e motivações infantis eram nada se comparado ao que vimos aqui. Isso foi tão grandioso que o próprio Joe reconhecia e nenhuma palavra era expressada, só um gesto. Um aperto de mão sincero. Agora, não como rivais, mas como amigos de verdade. O Rikishi estendia sua mão, também demonstrando que ele reconhecia o Yabuki, pra só aí cair de cara no chão. Beleza, ele tava no limite do seu físico, todo debilitado e ainda tinha passado por uma luta daquelas. Era só levar ele pra tomar uma água, comer alguma coisa e descansar, certo? Bem, não exatamente. Não demorava muito para que todos entendessem e descobrissem que Rikishi, pouco após deixar o ringue, estava morto. Rikishi já não estava mais entre nós. Lembram daquele soco que ele tomou na têmpora? Socos nessa região são perigosos, mas o Rikishi tancaria tranquilamente. Isso em seu estado normal. Esse Rikishi, todo debilitado, já não era uma pessoa normal. A desidratação, falta de comida, perca de peso radical e uma sequência brutal de socos, tudo levou a essa tragédia. O Joe, ao saber que seu rival não estava mais vivo, ou melhor, que seu soco matou o Rikishi, surtava. Ninguém conseguia acreditar. Talvez a parte mais poética disso tudo é que o Joe e o Rikishi passaram tanto tempo se odiando e se menosprezando que não perceberam o quanto um era valioso pro outro, o quanto cada um fez o outro alcançar seu limite e acabaram por se motivar. O próprio Joe admite posteriormente que o Rikishi foi o mais próximo que ele já teve de um amigo. Precisou de todo esse cenário de dor e sofrimento para esses dois perceberem o quanto eram valiosos um pro outro. Eu diria que talvez em outras circunstâncias o Rikishi poderia ter sido amigo do Joe e assim ter sido verdadeiramente feliz, mas isso não seria verdade. Afinal, se o Rikishi pudesse, ele faria tudo de novo. Não mudaria um ato por menor que seja. Afinal, mesmo ante a morte, a única afeição que o Rikishi Toru esboçava era de alegria. Um sorriso como o de que agora ele estava grato e finalmente satisfeito por tudo.
Essa parte aqui vai ser algo mais como uma conclusão pra tudo isso, além de algumas curiosidades. Esse personagem, o Rikishitoru, é o meu favorito de Ashita no Joe. E vocês imaginam a minha surpresa quando eu li Joe pela primeira vez e vi meu personagem favorito sendo morto. E é que você realmente não espera por isso. Se você olhar bem, Ashita no Joe, a princípio, parece ser uma obra que quer dizer algo a mais, que quer passar uma mensagem, mas se você olha a estética do mangá e como muitas coisas acontecem de certo ponto, parece ter um mangá meio bobo, com elementos bem cartunescos e tudo mais. Então eu não tava esperando que teríamos uma morte aqui, ainda mais uma morte de um personagem tão importante. Mas eu vou além, eu me pergunto como foi pra quem tava lendo isso na época, ou até pra quem só viu depois no anime. Tem uma entrevista do Tetsuya Shiba, o ilustrador de Joe, onde ele fala o tamanho da comoção que a morte do Rikishi teve lá no Japão inteiro. Pra quem não sabe, Joe não é só um mangá que influenciou outros mangás não. Ashita no Joe, acredite ou não, serviu de influência até para movimentos políticos no Japão. Então você imagina o quão grandioso foi quando um dos principais personagens simplesmente morreu desse jeito. O Tetsuya Shiba fala nessa entrevista que ele não teve sossego. Eram os caras ligando pra editora, era ligando pra casa dele, pra cobrar ele mesmo. Os caras não aceitavam que ele tinha matado o Rikishi. É engraçado aquele detalhe que quando ele tá desenhando, ele toma muito cuidado pra tentar fazer a coisa da forma mais fácil de se compreender possível. Ou seja, se ele tava procurando causar algum impacto no leitor com essa morte, tal qual é causado no próprio Joe, acho que ele conseguiu. Porém, não para por aí. Tem essa história que por muito tempo eu ouvi, e eu acho que vocês já devem ter ouvido, que é a do funeral do Rikishi. Não o funeral dele no mangá, o funeral dele na vida real mesmo. O próprio Tetsuya Shiba falou que não entendeu nada quando propuseram essa ideia, fazer um funeral para um personagem de mangá, mas ali ele entendeu o impacto que uma obra pode ter, o impacto que uma obra traz para os leitores. Foi um funeral organizado por uns fãs e é curioso que ele conta que foi convidado a ir lá e quando ele chegou tinha até gente chorando no funeral. Gente que realmente agia como se o Rikishi fosse um boxeador real, o que mostra que muitas vezes o personagem fictício pode ter muito mais poder e influência na sua vida do que você pensa, ao passo de, na morte de alguém que nem existe, você sentir algo real. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Primeiro vídeo de Joe aqui, tava demorando pra ser esse vídeo, né, que eu falo de Hajime no Ippo, de The Boxer, e tinha que trazer aqui o GOAT dos mangás de boxe, né. Além de que todos esses mangás de luta, como eu disse, que eu falo, são influenciados diretamente ou indiretamente por Joe. Todos eles têm várias referências a Joe, todos eles têm várias coisas de atmosfera, de cena, de personagem que eles pegaram de Joe querendo ou não. E pra mim o Rikishi é um personagem tão fora do normal, tão único, que eu tinha que trazer a história dele aqui pra vocês. Mas é lógico que a gente não vai parar por aqui. Em breve a gente vai ter mais vídeo de Joe, dos outros personagens, e se preparem porque quando for do Joe em si, vai ser só pedrada. Mas fala aí, o que você acha do Rikishi? Você gosta desse personagem? Já tinha lido, acho que tá no Joe. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!